Atmosfera terrestre, verdade e luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e luz. Este é o programa Verdade e Luz, número 26 de 2023. Eu, João Boreço, André Zola, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema 3 conclusões, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, no item de número 5, Idiotismo e Loucura, questões da 371 a 373. No nosso quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 90, intitulada Problema do Amor. No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Sonhos, item Sonho para o Espiritismo. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No nosso editorial de hoje, que tem como título 3 conclusões, foi extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, e tem como base o capítulo 22 do livro Estude e Viva, de André Luiz e Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira.
O tempo de que dispomos nesta vida pode nos parecer longo, considerando que vivemos época de grande longevidade possível. No entanto, não nos iludamos. Ele é curto comparado ao serviço que nos compete realizar a bem de nós mesmos. Assim, justo meditar no gasto excessivo de forças no trato com assuntos da vida dos outros. Pensemos, quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas, sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito? Percebamos os temas das nossas principais conversas em família. Notemos os assuntos pelos corredores das repartições. Escutemos nossas falas. Na maioria das reuniões de amigos, iremos nos assustar. Para termos ideia dessa perda, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. Primeira conclusão: o que os outros pensam. Aquilo que os outros pensam é ideia deles. Não podemos lhes tomar o lugar e nem a cabeça para lhes imprimir nossos pensamentos. Cada um tem a sua própria interpretação diante das realizações do mundo. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente diferenciados entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Necessário nutrir o próprio cérebro com pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Segunda conclusão: o que os outros falam. A palavra dos outros, sejam amigos, adversários, conhecidos ou desconhecidos, é criação verbal que pertence a eles apenas. De forma efetiva, eles se expressam como podem, comentam as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. É nosso dever cultivar a conversação criteriosa, saudável. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos que nos cercam, por mais caros que nos sejam. Terceira conclusão: o que os outros fazem. A atividade dos nossos irmãos é fruto da escolha e resolução que lhes cabe. A sabedoria divina não nos criou para sermos cópias ou guardiões uns dos outros. Cada consciência é um domínio à parte. As criaturas que nos rodeiam agem com excelentes intenções nessa ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem agir melhor ou com plena retidão, isso é problema deles e não nosso. Cobremos sempre a ação nobre de nossa parte, mas não imponhamos esperar o mesmo do próximo. Cada um está dando aquilo que pode dar. As 3 conclusões nos ajudam a conviver melhor, a desperdiçar menos tempo com o que se refere à vida alheia e mais tempo com nossas próprias obrigações. Podemos e devemos ajudar, cooperar sem dúvida alguma. Numa sociedade colaborativa, todos saem ganhando com o conviver pacífico e respeitoso. Todavia, reflitamos sobre o tempo excessivo gasto na preocupação com aquilo que os outros pensam, falam e fazem. A maior parte disso não nos diz respeito e não pode ser alterada por nós. Importante dar a cada um o direito de ser como é e a nós o de ser como somos. Obras em permanente mudança. Em síntese, respeito para os outros e obrigação para nós. Verdade e Luz.
O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos no programa Verdade e Luz, número 26 de 2023. Começamos na pergunta 371. A opinião de que os cretinos e os idiotas teriam uma alma de natureza inferior tem fundamento, Valmir? Resposta dos espíritos da codificação: não. Eles têm uma alma humana, frequentemente mais inteligente do que pensais, e que sofre com a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, como o mundo sofre por não poder falar. É interessante que o olhar que temos em relação às coisas, como na lição, como no editorial que fizemos, né? Opiniões, pensamentos, visão da vida, é muito pessoal e extremamente relativo, né, de pessoa para pessoas. A colocação aqui de Kardec, né, em relação à opinião que as pessoas têm certas deficiências ou certos limites, se assim podemos nos expressar. Porque se nós analisarmos as condições humanas no geral, ninguém tem uma condição plena em todos os sentidos. Se você tem uma capacidade em algo, nem sempre você terá primazia em outro. Então, é extremamente relativo às condições como nós nos apresentamos para essa ou aquela questão. Mas aqui, né, Kardec está questionando aqueles estados onde há limites bem limitantes mesmo, né, bem complicados para as expressões humanas. Mas a doutrina espírita vem lançar justamente uma visão bem aclarada sobre isso. O espírito são seres inteligentes da criação. E dada as diversas oportunidades reencarnatórias, e devido às vezes os usos ou os abusos dos nossos valores intelectuais e morais, por necessidade evolutiva, por acerto com a consciência e com a justiça divina, às vezes nós podemos encarnar com limites físicos, mas isso não significa que o ser que ali está na condição de espírito ou alma, ele seja de fato um cretino ou um idiota, como no termo aqui empregado para a época em que Kardec utilizava essa terminologia. Hoje os termos são outros, né? E com a evolução da ciência, nós sabemos que é possível, muitas vezes, extrair valores, talentos muito interessantes de pessoas que outrora eram consideradas com limites graves. Então, tudo é uma questão de olhar que devemos ter e precisamos desenvolver para olhar as coisas. Eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas existe um conto, né, chamado Conto Apócrifo, dos Evangelhos, chamados Apócrifos, sobre aquela questão do cão, né, que dizem que Jesus estava caminhando com seus apóstolos e que num determinado momento eles encontram um cão
em estado de putrefação, e o cheiro, né, tomava conta do ambiente, e todos sentiram ali um certo enojar, né, um asco daquela sensação desagradável de um animal putrefato. Mas diz a esse conto apócrifo que Jesus não se incomodou e ainda fez a seguinte observação: que belos dentes tinha esse animal. Quer dizer, o olhar que cada indivíduo tem sobre as coisas altera e muito o quadro daquilo que estamos observando. Pergunta 372. Qual é o objetivo da providência ao criar seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Zola. E os espíritos respondem: são os espíritos em punição que vivem em corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem com o constrangimento que estão sujeitos pela impossibilidade de manifestar-se através de órgãos não desenvolvidos ou defeituosos. O Espiritismo traz luz a algo que parecia obscuro ou injusto, né? Quando nós espíritas afirmamos que temos um corpo material, um corpo perispiritual e um corpo e um espírito que formam a nossa existência, nós trazemos algo que é o registro. Todos os nossos movimentos, todas as nossas ações, do mesmo jeito que marcam a saúde do nosso corpo, constrangem as nossas condições psíquicas, alteram a nossa estrutura fisiológica, eles ficam registrados nesse corpo perispiritual. No livro A Gênese, nós vamos entender que quando reencarnamos, o nosso perispírito, que vai formatar este novo corpo, oferece todo o código, toda a memória ao qual ele esteve submetido. E isto irá interferir diretamente na formação daquele novo corpo. Trará para este novo corpo alterações genéticas importantes que automaticamente irão criar-lhes barreiras, limites, dificuldades. A justiça de Deus é perfeita. Nós estamos entendendo o que é plantar, o que é colher. E a colheita, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E esta colheita se manifesta nessas situações para que o espírito, uma vez enfrentando as limitações que ele mesmo se impôs em vidas anteriores, num processo de reeducação, de escolhas, opções, ao observar o quanto isto causa-lhe dificuldades, ele está num processo de reparação. A justiça divina não pune por punir, ela educa, ela repara, ela corrige e nos dá a oportunidade de corrigir a nós mesmos através dos mecanismos naturais da reencarnação. Então, trazemos para o corpo presente arquivos de situações que levamos da última existência e que registrados estão no nosso perispírito. Assim, cada um de nós irá enfrentar as suas limitações. Espíritos que enfrentam limitações desta natureza, famílias que passam por este processo, porque a gente acha que a dificuldade é só do espírito reencarnante, não é de toda a estrutura. Imagina a pergunta que a mãe se faz, que o pai se faz, ao ter um filho com essas situações, com essas limitações. Qual é o nível de exigência, de dedicação, de doação, de amor que este pai, esta mãe, esta família e estes irmãos têm que ter para com este espírito? Então é o amor que irá cercá-lo também para ajudá-lo na sua transformação. Então Deus não pune, Deus educa, Deus transforma, Deus nos dá a condição de sermos melhores. É por isto que na pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos,
Kardec, ao identificar e perguntar aos espíritos quais são os atributos de Deus, um que ele coloca que Deus é soberanamente justo e bom. Zola, nós temos que acreditar que aquele que sofre com as limitações da matéria, tudo isso acontece, que são coisas que, entre aspas, a culpa é dele mesmo, que foram por coisas feitas no passado. Então, a gente tem que acreditar também. Eu sei que é difícil, até para nós que estudamos a doutrina espírita, que ninguém sofre se não merece sofrer, não é verdade? É verdade, João. É muito difícil isso, né? Aí o sofrimento, né, que essa palavra tem uma etimologia interessante, né, que é sobre ferros, né, que é a dor sendo passada por este processo. O sofrimento, ele tem a tarefa de reeducar. Ele tem a tarefa de burilar-nos, né, de tirar tudo aquilo que nós acrescentamos indevidamente para obscurecer a nossa própria luz. Acontece que, às vezes, tirar as escamas, né, tirar o carvão do diamante precisa do cinzel, precisa daquilo que dói, daquilo que marca. Mas lembrando sempre, né, fomos nós mesmos que, no exercício pleno da liberdade, fizemos escolhas equivocadas, né? Obrigado, Zola, Valmir. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao programa Verdade e Luz. Nós estamos no quadro Estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estudando o livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal, no item 5, Idiotismo e Loucura. Nós temos aqui, continuando, né, uma pergunta complemento, né, a 372, que o Zola respondeu para nós, é a 372A, que diz assim: então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades, Valmir? E assim responde os espíritos da codificação. Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem, e muito grande, sobre as manifestações das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta é a diferença. Um bom músico, com um mau instrumento, não fará boa música, o que não o impede de ser um bom músico. Bom, nós temos uma questão no Livro dos Espíritos, que é de número 26, onde Kardec questiona da seguinte forma: é possível conceber o espírito fora da matéria e a matéria fora do espírito? E os espíritos respondem: sim, pelo pensamento. Há uma ideia, às vezes falsa, de que o espírito, para evoluir, ele precisa se desmaterializar-se. Não é bem nesses termos. É preciso compreender
O que está querendo dizer-se com desmaterializar-se? O desmaterializar-se é desapegar-se, é não dar a importância demasiada ao que a matéria tem. A matéria tem seu valor, pois ela é necessária para o nosso aprimoramento. Dentro de um certo estágio evolutivo, a matéria tem um papel extremamente, vamos assim dizendo, forte sobre a nossa natureza. E nós, conforme vamos nos desenvolvendo, vamos se sobrepondo sobre a matéria através dos nossos valores intelectuais e morais. Então, nós vamos predominando sobre a influência que a matéria exerce sobre nós. É lógico que é necessário um certo desenvolvimento para que a gente venha a superar os efeitos que a matéria exerce sobre nós. Então, como bem responde os espíritos, os órgãos exercem sim influência sobre nós, né? De maneira, como diz aqui, muito grande, certo? Inclusive limitando-nos certas manifestações de nossas faculdades, certo? Mas não é os órgãos que nos dão as faculdades. Não é os órgãos que nos fazem pessoas imoralizadas ou moralizadas. É o espírito que nele habita que se apresenta com os seus valores. Exerce influência? Exerce. Sim, porque a matéria pode nos encher de apetites. Como dissemos, a influência da matéria, ela precisa ser superada pelo espírito, pelos seus valores morais. E, obviamente, conforme vamos galgando melhores condições, menor será a influência que a matéria exercerá sobre nós. Então, jamais poderemos culpar a matéria pelos nossos defeitos, né? Cabe a nós superar, evoluir, para que esse trânsito na animalidade, para que esse trânsito na materialidade seja o mais breve possível. Então, a questão 125 do Livro dos Espíritos nos diz que para alguns espíritos as eternidades são muito mais longas. Nem todos fazem o trânsito do princípio à finalidade com a mesma celeridade. Então, quanto mais nos empenharmos pela força de vontade, por todos os valores que possamos granjear, melhor será o nosso trânsito pelas condições inferiores e mais breve alcançaremos condições superiores que vão nos libertando de dificuldades, como foi observada pelo companheiro Zola na questão anterior. Eu lembrei aqui, para encerrar a observação, Jesus diz assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo, mas que verdade é esta? Esta verdade é um composto, é um processo longo e demorado. E essa verdade é o conhecimento da lei. Então, quando conhecermos a lei, nós nos libertaremos de quem? Dos nossos erros. Nos libertaremos de nós mesmos, porque somos nós que nos comprometemos com a lei. Então a lei, ela é imutável, pois ela promana de Deus. É nós que teremos que compreendê-la e nos ajustarmos. E um dia falaremos como Jesus, tal qual também como Paulo. Jesus dizia, eu e o Pai somos um, e Paulo dizia, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Isso será o perfeito equilíbrio. O Valmir, como você disse aí na resposta, né? Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. É natural que exerce. Você imagina um espírito que ele é evoluído intelectualmente. De repente, por não ter usado essa inteligência numa vida, ele retorna e de repente ele reencarna como um portador de necessidade especial. Vai limitar o conhecer dele? Vai limitar sim, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Sabemos disso, né? Com certeza. Sabemos disso, há limites extremos, né? Por exemplo, tivemos aí um exemplo do Stephen Hawking, um grande físico, e que teve, ao longo da sua existência, uma vida que foi, de certa forma, limitante, né, para suas manifestações. Mas muitos perceberam, e ele demonstrou isso de uma maneira clara, a capacidade intelectual dele acima da média.
muito acima da média. Um gênio. Isso aí. Obrigado, Valmir. Pergunta 373. Qual o mérito da existência para seres que, como os idiotas e os cretinos, não podendo fazer o bem nem o mal, não podem progredir? Zola. E os espíritos respondem: é uma expiação imposta ao abuso que tenham feito de certas faculdades. É um tempo de suspensão. Zola, antes da sua explicação, nós temos uma complementação a essa pergunta, né? A pergunta 373A. Um corpo de idiota pode então encerrar um espírito que tivesse animado um homem de gênio numa existência procedente? Responde os espíritos: sim, o gênio torna-se às vezes uma desgraça quando dele se abusa, né? Nós vamos começar a fazer um breve comentário pela citação do Valmir, né, do exemplo do físico, né, que enfrentou um processo de constrangimento físico importante e mostrava uma inteligência, uma capacidade maravilhosa, uma intelectualidade acima da média que todos nós participamos. Então, o que acontece, né? O que fizeste dos talentos que recebestes? O que fizestes, né, daquilo que temos? O gênio, se ele usou o mal, ao mesmo tempo, tudo que ele provoca de desconforto, de desacerto para os outros, se reflete nele. A partir disto, essa situação irá lhe proporcionar um corpo em existências que terá todas as dificuldades, todas as limitações, porque ele não soube utilizar de tudo que ele tinha de forma apropriada e adequada numa existência anterior. É um processo educacional difícil de se enfrentar. Assim como aqueles que hoje são mentes brilhantes, espíritos de intelectualidade maravilhosa, ou religiosos que têm o poder do argumento, que professam e divulgam a fé, que são espíritos que assumem lideranças e encaminham pessoas. Saibam que estão semeando e observem o que estão semeando e o que estão propondo e o que estão gerando e o que estão deixando. Este legado será sua bagagem para uma existência futura. Qual o corpo que terá, como terá, por que terá, está simples de observar agora o que estás fazendo dos talentos que tem, né? E aí, indo para a pergunta 373, né, é necessário, às vezes, a gente dar um tempo, né? Até porque quando os espíritos colocam que é uma suspensão, né, é um time, é para que a partir daí se pense, se reflita, se estude, se pondere, né? E o espírito vai tirar de tudo isso muito aprendizado. Eu me lembro certa feita que um familiar nosso, né, passávamos por uma calçada e ele inadvertidamente ou naturalmente fez um questionamento íntimo, né, psíquico, sobre uma determinada pessoa que estava sentada num ambiente da sua área, né, e apresentava essas limitações muito representativas. Imediatamente ele teve a resposta. E a resposta foi o seguinte: você está diante de um espírito inteligentíssimo, um espírito muito capaz, mas hoje limitado pelos órgãos, limitado pelo corpo. Ele está tendo que pensar. E um detalhe, o corpo não se manifesta, mas a inteligência dele é plena e a percepção dele é clara de tudo que acontece. Imagina o espírito passando por isto. Ele querendo se manifestar, querendo e tendo lucidez disso, e o corpo simplesmente não responde. O corpo não dá sinais. Que dificuldade, que lição dolorosa, que aprendizado árduo e que irá deixar marcas muito profundas
neste coração. Não, né, Zola, que esse irmão, ele não esteja paralisado o progresso dele, né? Só que ele está progredindo, acho que de uma maneira menor, é assim podemos dizer. Ele não é, com isso daí, ele está progredindo espiritualmente, né, Zola? Ele não está parado, né? Ele está aprendendo, inclusive algo que é muito difícil para nós, inclusive, que temos lucidez dos órgãos, aprendendo com resiliência e paciência. Hoje a gente, né, você imagina ter uma paciência e uma resiliência imposta, ali, limitante. Que desafio para esse espírito. Olha, e aprendendo com o sofrimento, né? Sim. Que é dolorido. Dói. O sofrimento dói. A dor dói. A dor dói. Então, obrigado mais uma vez ao querido amigo Valmir, ao Zola. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. E vamos continuando com o nosso programa Verdade e Luz, pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. Estamos no programa número 26 e agora o quadro Momento Evangélico, em que nós estudamos o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Estamos hoje na lição de número 91, Problema do Amor. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Essa é de Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: que vosso amor cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o discernimento. E escreve Emmanuel: o amor é a força divina do universo. É imprescindível, porém, muita vigilância para que não a desviemos da justa aplicação. Quando um homem se devota, de maneira absoluta, aos seus cofres perecíveis, essa energia no coração dele denomina-se avareza. Quando se atormenta de modo exclusivo pela defesa do que possui, julgando-se o centro da vida, no lugar em que se encontra, essa mesma força converte-se nele em egoísmo. Quando só vê motivos para louvar o que representa, e o que sente e o que faz, como manifesto desrespeito pelos valores alheios, o sentimento que predomina em sua órbita chama-se inveja. Paulo, escrevendo à amorosa comunidade filipense, formula indicação de elevado alcance. Assegura que o amor deve crescer cada vez mais no conhecimento e no discernimento, a fim de que o aprendiz possa aprovar as coisas que são excelentes. Instruamo-nos, pois, para conhecer, eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento moral são imperativos da vida, possibilitando-nos a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Atendamos ao conselho apostólico e cresçamos em valores espirituais para a eternidade, porque muitas vezes o nosso amor é simplesmente querer, e tão somente com o querer é possível desfigurar impensadamente os mais belos quadros da vida. Bom, caros amigos, a conversão, da força divina do universo, como Emmanuel nos assinala
em resultados do simples querer, como a avareza, o egoísmo e a inveja, de certa forma interrompe a nossa evolução espiritual. Agora, querer é poder. Isso nós aprendemos com o ditado popular, né? Então, para poder, primeiro nós precisamos querer. E Deus nos dá o livre-arbítrio. Então, tudo podemos. No entanto, como Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, nesse sentido, nós devemos sublimar o nosso querer para que a nossa potência espiritual seja consonante com as leis de Deus, com as leis divinas. E a conjugação entre o amor e a instrução é um lema deixado pelo Espírito Verdade na lição Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. E no cristianismo, encontram-se todas as verdades e são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Só que de além-túmulo, que nós julgávamos o nada, vozes nos clamam, né? Irmãos, nada perece. E Jesus é o nosso grande vencedor do mal. E nós temos que ser vencedores da impiedade. E o Espírito Verdade, ele quer que saibamos discernir quando o nosso querer não nos convém. Então nós temos que nos amar de modo incondicional, sem o intuito de levar vantagem. Porque às vezes uma vantagem irrefletida que se encerra em nós, ela nos afasta de Deus, pois suas leis são solidárias, justas e benevolentes, Valmir. Olha, João, sabemos que somos ainda muito pequenos, né, em termos de compreensão das coisas. Talvez um tempo relativamente curto atrás, nós não nos permitimos nem comentar sobre certos assuntos. Tem um termo que diz assim, né? Vós sois hoje melhores que 100 anos atrás, porque há 100 anos atrás não aceitáveis nem questionar, conversar sobre certos temas. Então hoje nós nos permitimos conversar sobre certos temas. Isso não nos fazem melhores. E nem podemos agora afirmar que aprendemos a amar, né? Mas que pelo menos possamos compor nossos temas, nossos assuntos, nossas rodas de bate-papo, com valores que a gente possa gradativamente ir pensando para incorporar sobre a nossa existência. Porque seria muita pretensão nossa, no nível em que nós nos encontramos, falar ainda em amor, no sentido que essa palavra comporta, né? Mas nós devemos falar em amor. Joana de Anjos faz algumas observações, diz assim, olha, não é proibido ao que está encarcerado falar em liberdade, ao criminoso falar em redimir-se. Então, aquele que possui defeitos, ele deve falar em virtudes. Então, assim eu compreendo, falemos do amor, pensemos no amor, até que um dia possamos nos converter ao amor. Porque ele realmente, aos poucos, ele vai ganhando proporção, compreensão, entendimento em nossas almas, e aí, por uma razão lógica, a gente se converte ao amor, a maior força do universo. Zola, algum breve comentário? Muito rápido. Nós estamos onde o nosso coração está. Isso aí. Muito bom. Obrigado, Zola, Valmir. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo
cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem. Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Continuando o programa Verdade e Luz, hoje, programa 26 de 2023, quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, a partir de hoje, nós estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa, o volume 1, capítulo Sonhos, item Sonho para o Espiritismo. E a pergunta para Divaldo é a seguinte: Freud afirma que os sonhos são expressões do nosso inconsciente. Já outros afirmam que os sonhos nada representam. Como o Espiritismo conceitua o sonho, Valmir? Divaldo Franco responde: nós damos razão a ambas as correntes, porque os nossos arquivos no inconsciente mantêm as nossas experiências exitosas, as fracassadas e as não realizadas. Sempre que anelamos por determinada coisa e não a logramos, geramos uma frustração e a arquivamos automaticamente no inconsciente, podendo retornar oportunamente como fenômeno anímico, na mediunidade, em que fazemos a catarse, ou como fenômeno onírico, através do sonho, quando libertamos esta fixação. De certo modo, a grande maioria dos sonhos é constituída pelas impressões que arquivamos e eliminamos o período do sonho físico, sem maiores significados. Aqui nós podemos dizer, caros amigos, que o sonho é a retratação do que o espírito viu ou ouviu durante o sono, cuja lembrança, na maioria das vezes, se mistura com suas preocupações humanas. O sonho nem sempre é a lembrança da vivência espiritual, podendo ser simples mentalização do espírito em torno de suas preocupações cotidianas. Nesse caso, o espírito não se vale da emancipação espiritual, limitando-se junto do seu corpo em repouso, envolver-se mentalmente com seus problemas, desejos ou apreensões. Quando nós sonhamos, o nosso cérebro tenta resolver os problemas que nos ocupam durante o dia. Dormir, algumas vezes, pode ser a solução para um problema que não conseguimos resolver. Além disso, um sonho pode ser um reflexo fiel ou, na maioria dos casos, simbólico do que ocupa a nossa mente, de nossos medos e de nossos desejos. Zola. João, além de tudo isso que está sendo considerado, no Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 8, da Emancipação da Alma, nós vamos estudar o sono e os sonhos. Então nós temos toda essa estrutura do espírito ligado à existência atual. E ali os espíritos vão nos apresentar o momento em que nos afastamos do corpo. E que também resgatamos com a nossa condição de espíritos e a multiplicidade de personalidades aos quais já fomos experienciados, somado às nossas relações espirituais, que são plenas, constantes e reais. Dentro desse contexto, também irá gerar para nós lembranças, fatos, que poderão se misturar às situações prévias do arquivo do inconsciente, como diz Freud e esclarece Divaldo, e se apresentar e se manifestar de forma, às vezes, inexplicável na maioria das vezes. É por isso que, em muitas situações na história da humanidade, existiu aqueles que interpretavam os sonhos, como é o fato da própria experiência ao qual Moisés vai levar ao Egito.
Então, dentro desse mundo, né, do onírico, que é que a gente pode colocar, vale para nós observarmos todas as facetas dos estudos para que a gente possa interpretar, codificar e analisar. Mas uma coisa dá para dizer: orar antes de dormir, meditar, cultivar bons pensamentos ajuda a ter bons sonhos e menos pesadelos. Com certeza. Alô, Zola, muito obrigado, hein? Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradeço o João, agradeço o Valmir, agradeço o Gilberto, ao nosso amigo e à nossa amiga telespectadora, desejando a todos bons sonhos, bons pensamentos. Cultive a paz, para que a paz te acompanhe em todos os momentos e nos acompanhe em todos os ambientes, inclusive dormindo. Valmir. De minha parte também agradeço ao João Moreço pela companhia, André Zola, Gilberto Silva na técnica. Obrigado aos nossos amigos ouvintes, telespectadores, por mais essa oportunidade e, acima de tudo, a nosso Pai e a Jesus e a Espiritualidade Amiga, que está sempre nos acompanhando em nossos estudos. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Eu queria também, de minha parte, ser grato a tudo isso. Gratidão a vocês, meus queridos amigos, Valmir, André, o Gilberto Silva, pelo carinho, pela aprendizagem, e aproveitamos a oportunidade, convidamos a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.